Amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você nesta manhã. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, terça-feira. Vamos iniciar mais um momento de reunião de oração e que o Senhor Jesus cuide de nós neste dia. Deus querido, amado Pai, quero, Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas nesta manhã de terça-feira. Quero, Deus, em nome de Jesus, te agradecer por esse maravilhoso dia, te agradecer, Deus, por esse ano, por esse mês de fevereiro, Deus, que já se caminha para o final. E cremos, Deus, que o Senhor tem nos ajudado e que o Senhor continuará, Deus, nos ajudando, nos abençoando, derramando a sua infinita graça e misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, com essa paciência, nos ensinando, através, Deus, da pedagogia da graça, para que nós sejamos aperfeiçoados, Deus, em Jesus, para que possamos, Deus, atingir a plena conformação com Cristo, para que a nossa mente, ela seja uma mente, Deus, cativa à Tua palavra, seja a mente, Deus, do próprio Jesus, para que em todos os lugares, Deus, em que colocarmos a planta dos nossos pés, ali as pessoas, Deus, possam ter um vislumbre, saber, Deus, de fato, o que é Jesus, porque somos, Deus, portadores dessa luz maravilhosa que é nos dada através do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesse sentido. E, Deus, eu creio que muito disso, desse levar a luz de Jesus a todo mundo, ele passa por aqui, por essa reunião de oração. Porque aqui, Deus, em comunidade, nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós aprendemos mais de Ti. E dessa forma, Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe este nosso momento. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, Deus, que estão aqui agora, daqueles, Deus, que entram no decorrer da reunião, por algum atraso, alguma coisa. Mas eu também, Deus, queria orar por aqueles que ainda não entenderam, Pai, ou ainda não experimentaram o sublime sabor de orar em comunidade, de orar junto, Deus, durante a nossa semana. Que essa quebra da rotina ela possa virar um hábito, Deus, na vida de todos nós, para que cada vez mais tenhamos mais pessoas aqui, Deus, orando, buscando o Senhor, sendo alimentado diariamente, para que tenhamos um dia bom, para que possamos vencer, Deus, as tentações, as ciladas do inimigo, para que possamos também, Deus, levar a sua luz, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus, eu te agradeço e peço que o teu Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã, abra o nosso entendimento e os nossos corações, para que estejamos, Deus, de fato conectados contigo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Marco. Amém. Queridos irmãos, vamos começar aqui. Eu queria fazer com vocês uma breve recapitulação sobre aquilo que nós vimos de Romanos até aqui. Eu ainda não saí do capítulo 1, eu não vou sair do capítulo 1 hoje, mas aqueles que às vezes aguardam até ansiosos, nossa, que dia que esse cara vai terminar o capítulo 1 de Romanos? Na próxima terça-feira a gente já termina ele, viu, irmãos? Mas é porque o capítulo 1 de Romanos, quando nós estudamos ele traz uma riqueza muito grande. E eu quis me prender nesses detalhes, porque quando nós estamos diante de uma obra de arte muito valiosa, o que torna essa obra valiosa são os seus detalhes. E Romanos, principalmente no seu capítulo 1, é essa obra. Nós precisamos ter atenção a esses mínimos detalhes que Paulo traz para nós acerca da natureza de Deus e, principalmente, irmãos, acerca daquilo que nós somos sem o Evangelho. Então, irmãos, nós vimos que a carta de Paulo aos Romanos ela é uma carta de apresentação. Paulo ele não conhecia a igreja de Roma, então ele estava se apresentando para aquela igreja e ela tinha um intuito missionário, porque Paulo ele desejava ir até Roma para que quando ele chegasse lá, a igreja enviasse Paulo até a Espanha. Então ela tinha essa finalidade missionária,
de Paulo querendo expandir o seu ministério. Paulo, então, ele decide mostrar aos romanos em que ele crê e como ele crê. E isso ele faz a respeito do Antigo Testamento, ou seja, as escrituras que Paulo tinha naquela época, só que agora sendo interpretadas à luz de uma nova revelação. Essa nova revelação é Jesus Cristo. E essa vinda de Jesus Cristo até a terra é o que Paulo chama de evangelho. E é através desse evangelho que é poder para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, é que Paulo ele começa a criar todo o tema central dessa carta. E aí, irmãos, nós vemos que no capítulo 1, Paulo ele vai se dedicar bons versículos falando a respeito da condição do homem sem esse evangelho. Qual que é o propósito de Paulo nisso tudo? É mostrar para nós a real necessidade e a real urgência do evangelho na minha, na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, Paulo ele faz praticamente um apelo. Todos nós estamos condenados. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus, irmãos. E apenas essa graça é o que nos traz de volta. Isso só é feito através do Evangelho. Não sei se os irmãos perceberam, mas domingo passado, agora, no boletim, a palavra pastoral que estava lá na capa fui eu que escrevi. E eu quis trazer aquilo que eu estava terminando de falar no nosso último encontro, na última terça-feira, a respeito de Freud e Jesus, muito em função da questão do conhecimento de Deus, que foi o tema da nossa última reunião de oração. E só para a gente recapitular aquilo que eu estava falando na terça-feira e o que eu escrevi também no boletim de domingo, se você não leu, irmão, depois leia, né? A versão digital também já está disponível nos nossos grupos. E que, para Freud, como ele fala assim que o homem ele cria um Deus para apaziguar algum fenômeno da natureza, ou mesmo uma doença, uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Só que o que Freud não percebeu é que nós cristãos criamos, entre aspas, o criamos, né? Fomos criados, na verdade, em um Deus que nos assusta mais do que a tempestade, em um Deus que é mais temível do que um câncer, em um Deus, irmãos, que ele é mais importante para nós do que aquilo que ele pode fazer. Porque a tempestade nas nossas vidas, o câncer, a doença, os problemas que eu tenho na minha casa, meus problemas financeiros, a dificuldade que eu tenho com meu filho, a dificuldade que eu tenho com a minha esposa, a dificuldade que eu tenho com o meu marido, ou o fato de eu não ter um marido ou uma esposa, ou o fato de eu não ter filhos, ou qualquer outro problema, irmãos, que seja a principal causa do meu sofrimento. Jesus ele pode não resolver isso na minha vida, mas só o fato dele estar no barco comigo é o mais importante. Isso, irmãos, é o que se reflete muito nos nossos enfermos. Eu queria que nós começássemos com essa oração desta manhã. Bonde, eu sei que normalmente é o porta-voz. Eu gosto, Bonde, quando você ora pelos enfermos, porque você tem uma oração holística, sabe? Você consegue englobar praticamente todo mundo daquela lista de oração nossa. Então, assim, vamos continuar com essa boa prática com você, irmão. Vamos lá, Marco. Sim, ó Pai, nós nos condoemos, ó Deus, com os nossos irmãos enfermos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas enfermidades, naquilo que elas nos ensinam. A enfermidade não é simplesmente uma dificuldade, mas um ensino. E, Pai, no nome de Jesus, nós sempre intercedemos, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve, o Senhor é presente em todos os momentos. O Senhor está ali para ouvir as orações, para sentir o coração de cada um desses nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Mas, independente de enfermidade, eu quero, nessa oração, começar pedindo ao Teu Espírito Santo o consolo sobre
a família daquele garotinho lá do João Lucas, que faleceu no domingo. Sabemos, ó Deus, que quando um filho adoece, isso já traz uma dor intensa no nosso coração como pais. E quando há essa partida, essa dor no coração é dilacerante. Mesmo a gente crendo, mesmo temos fé, mesmo sabendo, ó Deus, do nosso futuro, que é estar com o Senhor, e o nosso desejo, que é estar com o Senhor. Mas o Senhor não nos criou para essa condição de separação. Então, isso rasga o coração, ó Deus, principalmente ali dos pais. E assim também quando perdemos entes queridos, ó Deus. Então, pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, a consolação do Teu Espírito Santo e o fortalecimento na fé. A fé que, inclusive, o pai do João Lucas mostrou ali, através do que foi escrito. Então, que o Teu Espírito Santo console, ó Deus. Também, ó Deus, sobre aqueles que estão assim em tratamento e já vemos alguma melhora, como o pai da Lilian, que até está conosco lá, frequentando conosco. Aqueles também que estão, assim, buscando realmente, ó Deus, no Senhor, a força, como a mãe da Ana Paula. Senhor, sabemos ali que há dificuldade. Todos nós temos dificuldades, mas nessa situação de doença, a coisa fica mais pesada. Então, sabemos disso, ó Deus, mas te pedimos, continue fazendo a tua obra, independente das situações, coloca a tua obra, ó Deus, porque é a tua obra que é o mais importante. E nós queremos, ó Deus, participar desta obra da forma que o Senhor mesmo delineou, ó Deus, de acordo com os teus planos. Porque o maior prazer da nossa vida, ó Deus, é estarmos com o Senhor e vivermos, ó Deus, com o Senhor. Também, ó Deus, temos o restante ali da nossa lista, como a Adriane em recuperação aí, a Nicole naquela situação tão difícil de, de estar travada, ó Deus, o corpo não reage. Mas o Senhor pode. O Senhor, se o Senhor quiser, estiver nos teus planos, o Senhor pode ir e recuperá-lo, ó Deus. É a tua vontade que vai ser feita, que vai prevalecer. Assim também a Luciene esperando esses exames, o Paulão e tantos outros, ó Deus. Também quero acrescentar de novo, ó Deus, o da Timba aí, que a Leila pediu, o Luiz Henrique, que a Carmelita também colocou ali, a Lara, com a Maria das Graças lá, que trabalha com ela. Tá? E aqueles que estão também, ó Deus, doentes no espírito, estão se recuperando, como o Cirleizinho, que sempre está aí conosco de novo. Senhor, tenha misericórdia de cada um, segundo o teu querer, e para honra e glória do teu nome, faz a tua obra, porque o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja uma cura para a vida aqui na terra ou uma cura para a vida com o Senhor nos céus. Mas que sempre, ó Deus, tenhamos fé, tenhamos a esperança de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso bem maior, que o Senhor é bom o tempo todo, independente das nossas vontades ou de entendermos, mas o Senhor é bom o tempo todo. Então, rogamos a Ti, ó Pai, que abençoe cada um. Ah, me lembro ainda acho que é Justino o nome dele, irmão da Marlene, que a Marlene também colocou no nosso grupo. Vá de encontro a cada um, fazendo aquilo que o Senhor tem para cada um. Sempre te bendizemos, sempre te agradecemos e louvamos o teu nome.
porque o Senhor é o nosso Deus. E que cada um desses que estão adoentados, ó Deus, sintam a tua presença e busquem no Senhor a esperança. Te louvo, te adoro, juntamente com os meus irmãos, agradecidos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém. Bonde. Amém, bom Amém. dia. Irmão, só para arrematar esse assunto, né, que falei para vocês que mais importante do que o fato de Jesus conseguir acabar com a tempestade, ou mesmo dele curar um desses problemas de enfermidade, é o fato dele estar junto, dele estar no barco conosco. E isso vai muito de encontro com o que acontece hoje, né, do nosso Ministério de Visitação aí, capitaneado pelo Sirley. Talvez a presença de Jesus no barco, ela seja manifestada na vida dessas pessoas por você. Você é quem representa Jesus ali no barco juntamente com ela. Pense nisso, irmãos. Aquelas pessoas que de fato necessitam desse toque de Cristo. Irmãos, na semana passada, estava falando sobre conhecimento de Deus. É interessante que as coisas elas vão se conectando dentro do capítulo 1 de Romanos. Eu falei com vocês sobre a ira de Deus, que ela é uma ira apaixonada, não é um aborrecimento que Deus tem com os pecadores, na verdade, é uma ira definitiva. É uma ira na qual Deus ele coloca o seu coração ali. E essa ira ela vai contra aquelas pessoas que negam o conhecimento de Deus. Conhecimento esse que é manifestado a toda a humanidade através da criação. E esse conhecimento que é manifestado de uma forma específica, que a gente fala de uma forma salvadora, a igreja, através da palavra. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia, ela não é a luz do mundo. A luz do mundo é a igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a luz da igreja. Então, a palavra ilumina a igreja para a igreja iluminar o mundo. Você é a palavra de Cristo. Você é o portador do evangelho, você é o portador das boas novas. Só que existe um princípio muito básico nisso, irmãos, que esse conhecimento que nós temos de Deus, bem específico, que nos é dado através da palavra, ele é um conhecimento que ele precisa ser colocado no meu coração de modo prático. Eu preciso viver esse conhecimento. Isso é muito importante e nós só começamos a viver esse conhecimento através da oração. Recebemos a palavra, aprendemos a palavra, mas precisamos colocar ela em prática. E esse começo é através da oração. Então, nessa manhã, eu queria que nós orássemos para termos uma vida de oração. Uma vida, irmãos, que por mais que você às vezes esteja todos os dias aqui na reunião de oração, você precisa ter um momento sozinho com Deus. Aquilo que o pastor Frank disse na pregação dele, o quarto secreto, isso é muito importante. O pastor Saulinho tem batido diversas vezes nessa mesma tecla. E eu queria saber se a Kátia, ela consegue fazer essa oração neste momento. Eu tinha visto ela aqui no vídeo, acho que ela ainda está aí. Estou aqui. Oi, Kátia, você consegue fazer essa oração, querida? Sim, consigo. Então vamos com você, irmão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, Jesus, nessa manhã, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, nos apresentar ao Senhor nessa manhã, Pai. Pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor, a achar este lugar, Senhor, e permanecer neste lugar, Pai, aonde nós nos encontramos, ó Pai, em particular, Pai, cada um com o Senhor, nesse lugar, Pai, onde nós nos apresentamos, ó Pai, ao Senhor todos os dias, que é esse lugar de oração, Jesus, do quarto secreto, Pai, para que possamos, ó Pai, cada dia mais, Senhor, conhecer ao Senhor verdadeiramente, ter intimidade com o Senhor, ter um relacionamento, Senhor, saudável com o Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor visite cada coração, Senhor, de cada irmão, de cada irmã nessa manhã, Pai, que haja esse desejo, Pai, de conhecer mais o Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a acalmar a nossa mente, o nosso coração na Tua presença, Senhor, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos aquietar, Senhor, para aprender a ouvir a Tua voz, Pai.
através da tua palavra, através da oração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos dê essa graça, Senhor, nesse dia, Pai, que a partir desse dia, Senhor, que haja um despertamento em nós, ó Pai, e que através de nós, ó Pai, do nosso testemunho, Senhor, de estarmos aqui todo dia buscando ao Senhor, Pai, que mais e mais os nossos irmãos, Senhor, sejam despertados para isso, Senhor, de buscar ao Senhor, Pai, e aprender do Senhor, Pai, que é manso, que é humilde de coração. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor, de reunidos aqui em comunhão, Jesus, buscarmos ao Senhor. Esse é um privilégio, Jesus. E muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos despertado para isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Cátia. Amém. Obrigado, Kátia. Irmãos, interessante essa questão do conhecimento de Deus, porque, como eu disse para vocês, Deus ele se revela a toda a humanidade e o próprio Paulo vai falar que, por causa disso, todos os homens são indesculpáveis, porque não adoraram Deus como Deus, pelo contrário, eles preferiram adorar a criação, a criatura, do que o Criador. Por que os seres humanos eles fazem isso? Isso, irmãos, acontece porque, à medida em que nós vamos conhecendo Deus, nós percebemos quão difícil é permanecer diante da presença dele. O cristianismo é a religião mais difícil do mundo, porque é uma religião que ela não pensa do indivíduo em primeiro lugar. Você não pensa em você. Primeiro vem Deus, depois vem o próximo, depois vem você. Ou às vezes você vem até depois de algumas outras coisas. Porque o último é que é o primeiro. E isso, irmãos, é muito complexo diante de uma sociedade egoísta na qual nós vivemos hoje. Isso é algo muito difícil. E aí o que o homem ele precisa fazer? Ele tem que transformar Deus em algo que para ele é confortável, em algo que é palatável, que ele consegue digerir, que ele consegue ficar. Ele não consegue aceitar um Deus que odeia aquilo que você mais ama. E sabe o que é que você mais ama? O pecado. Porque é muito fácil pecar. Nós não temos obrigação de pecar e mesmo assim pecamos a todo momento. Ninguém precisa virar para você e falar assim, vai lá pecar, e te dar uma ordem para isso. Você faz isso naturalmente. Está dentro da nossa natureza, está dentro do nosso coração. E eu achei interessante que essa semana eu vi uma palavra do John Piper, na qual ele diz o seguinte, que o modo que nós temos de vencer o pecado é encontrando mais prazer em Deus do que no ato de pecar. O modo como nós temos uma vida de santidade é buscando contentamento no Senhor. É aquilo que Paulo fala em Filipenses. Aprendi a estar contente em todas as situações. É assim que nós vencemos o pecado. Eu queria que nós orássemos nesse sentido, por contentamento nesta manhã. Sirlei, tem condição, meu irmão, de orar agora? Claro, Marquinhos. Então vamos com você, meu irmão. Obrigado a Deus. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome, ó Deus, pelo conhecimento que tu tem dispensado a nós, como pura graça, pura misericórdia, Deus. E sim, Pai, nós estávamos mortos, totalmente mortos, chafurdados dos nossos pecados, ó Deus. E o Senhor nos resgatou por amor, ó Deus. Você tem se dado a conhecer, e esse conhecimento nos traz vida, plena vida em teu nome, Jesus. Mas também temos conhecimento, ó Deus, que a nossa tendência é má. A minha tendência é má para fazer o que não te agrada, ó Deus. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço, isso acontece conosco. Se era assim com Paulo, imagina comigo, que eu sou ruim. Oh Deus, obrigado a Deus pela força que o Senhor tem nos dado a cada manhã e o discernimento, papai, de que a minha tendência é
sim, papai, suprimir a verdade pela injustiça. A minha tendência é cometer injustiça em todos os níveis. Mas o Senhor tem nos ajudado. O Senhor Jesus está nesse barco conosco, santo, inculpável, puro, imaculado, mas está comigo nesse barco. E o Senhor tem me ajudado a conhecer um pouco mais a cada dia, desenvolvendo a nossa salvação dia a dia, papai, nos ensinando, sim, porque nós queremos ter cartas vivas, ó Deus, como disse Paulo. Cartas onde as pessoas podem ler o teu evangelho através da minha vida. E eu não quero, papai, nenhum de nós queremos, eu tenho certeza disso, nenhum de nós quer que a minha vida seja uma carta para o mal, para a injustiça, para a mentira, para o inferno, mas seja uma carta, uma luz que vá fazer diferença e me ajuda a cada momento a estar voltado para a tua palavra, voltado para o Senhor. E nessa prática, papai, eu passo a gostar disso como nós gostamos. Eu posso afirmar a partir desse grupo, desse pequeno grupo, não quero excluir ninguém, mas nós aprendemos a amar a tua palavra, aprendemos a amar, a orar, a conversar com o Senhor, aprendemos a conversar com o Senhor e saber que nenhum véu existe entre nós, papai, entre nós, homens, e o Senhor Jesus. Podemos falar livremente, porque esse véu foi rasgado. Aí eu passo a gostar, eu passo a ansiar por esse momento, a cada manhã. Eu passo a ansiar nas conversas no quarto secreto. Eu passo a ansiar, ó Deus, a, a tirar da minha vida a injustiça e trazer a tua justiça, porque o Senhor é justiça, Senhor. Então, queremos ser, sim, pequenos cristos, revelando o Senhor em nossas vidas. E assim a cada dia, papai, ajuda-nos a crescer no conhecimento do Senhor e fazer aquilo que te agrada. E passamos a agradar-nos também de fazer isso, de ter essa prática a cada momento, a cada dia, sempre crescendo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Silesão. Amém. Amém, Sulei. Muito obrigado. Nós, como a última oração nossa, antes de passarmos para o nosso momento de meditação, Pastor Alain, queria aproveitar que o senhor está aí com a câmera aberta, queria que nós orássemos pelas obras que nós temos feito lá na vida, obras físicas, né, no sentido. Deus, ele tem nos dado muita graça, tem derramado muitas coisas, nos surpreendido de uma maneira muito positiva, como ele sempre faz, e tudo tem acontecido de uma maneira muito maravilhosa. Vamos orar com você? Tá bom. Inclusive, hoje nós estamos iniciando o acabamento dos banheirinhos infantis. Se Deus quiser, em breve vai estar completo, graças a Deus, né? Conseguimos um bom preço, etc. Boa negociação. Vamos orar. Senhor amado, nós glorificamos o teu nome como igreja, como povo de Deus, como pastores, como líderes, como ovelhas, como gente junta. Ó Senhor, gente unida, gente que está num só propósito, que é glorificar o teu nome em primeiro lugar e servir ao próximo. Ó Senhor, a partir dessa luz que o Marquinhos falou para nós, o pastor Marcos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como igreja, como indivíduos, como discípulos. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a concluir toda essa obra que nós precisamos concluir, ó Senhor, até aquele dia que o Senhor voltará e nos encontrará trabalhando para o Senhor como gratidão pela graça, não como barganha ou querendo ganhar de Ti algo em troca, Senhor. Nós temos tido muitas vitórias, milhares de vitórias ali na vide, a partir de
uma colher, um parafuso, uma pedra de brita que seja colocada ali na estrada, um cano que ninguém vê, um fio um pouco mais grosso, qualquer coisa, Senhor, que nós te glorificamos e nós que sabemos um pouco mais do que está acontecendo, te damos graças e glórias do fundo do nosso coração. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa lembrança, essa capacidade, essa consciência de agradecermos ao Senhor constantemente, sempre falando: agradeço ao Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, pelo sustento da nossa igreja nessa área física. Graças ao Senhor, o Senhor tem despertado cada dia mais pessoas a se tornarem fiéis nas suas finanças e contribuindo ao Senhor para que nós concluamos esta obra maravilhosa. Ajuda-nos a caminhar e a crescer e a multiplicar, e assim glorificaremos o teu nome e teremos corações alegres em contribuir. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará nesta área financeira, na vida da igreja. E, Senhor, expande isso para cada indivíduo e para cada família, para a glória do teu nome e para nosso prazer, nossa alegria. Obrigado. Eu oro agradecido do fundo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Alain. Amém, pastor. Amém. Queridos, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21. Hoje eu quero ler com vocês até o 27. E diz assim: Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao do ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro até aqui. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre o abandono de Deus, e essa parte do abandono, vou falar com vocês em duas etapas. Então, hoje é a primeira, e na próxima semana a gente finaliza isso e encerra o capítulo 1. É interessante nós notarmos, irmãos, alguns aspectos que, por mais que muitas vezes nas nossas orações, eu mesmo fiz isso de manhã e faço isso sempre, agradecendo a Deus pela infinita graça e misericórdia que Ele derrama sobre nós, mas esse infinito, ele está mais atrelado àquilo que Deus é, por Ele ser infinito em si mesmo, por isso que a graça e misericórdia dEle não termina, porque Ele é infinito, mas não na própria graça e misericórdia, no sentido em que ela pode alcançar a todos, porque a graça de Deus, irmãos, ela não alcança a todos. Deus, Ele escolheu aquelas pessoas para a qual a graça dEle seria destinada. Aquelas pessoas que foram escolhidas, eleitas para serem salvas. Por isso que a graça de Deus, nesse sentido, ela é limitada. Até porque senão não faria sentido haver uma expectativa de um inferno para condenação. Se a graça de Deus e a misericórdia dele fossem infinitas e alcançasse a todos, então todo mundo ia ser salvo, todos nós iríamos para o céu, independente daquilo que nós fizermos. Mas não é assim que funciona. E nesse capítulo 1 aqui, nos chama a atenção que Paulo, por 3 vezes, ele vai dizer em um certo sentido que fomos abandonados, ou seja, os homens eles foram abandonados por Deus.
Deus ele deixou o homem à sua própria sorte. E isso significa, irmão, que a condenação de Deus é ele entregar o homem aquilo que ele quer. Ou, pegando a nossa oração anterior, antes do pastor Alain, que foi feita com o nosso irmão Sirlei, é que Deus ele entregue o homem aquilo que ele mais ama. E o que o homem mais ama? O pecado. Deus ele condena o homem deixando ele pecar. Quando nós pecamos, nós estamos sendo abandonados por Deus. Você já pensou nisso, irmãos? Que é o Senhor deixando com que aquilo que está no seu coração, sua natureza carnal, ela seja florescida. E quando eu e você pecamos, nós estamos abandonados. E o abandono de Deus é algo desesperador. Olha só a história de Jó. Quando ele se sentiu abandonado por Deus, quando Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo diabo. E isso, irmãos, é algo seríssimo. Porque Jesus, ele foi tentado pelo mesmo diabo. E ele reconheceu que isso era muito difícil para o ser humano, tanto que quando nós vamos na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque ele sabe que quando nós caímos na tentação, quando nós somos mordidos, nós somos engolfados pelo mal, pelo pecado, nós estamos numa situação de abandono. É porque Deus ele nos abandonou. E aí isso nos leva a uma outra situação, que é o pecado pelo pecado. Nossa natureza ela é pecaminosa. E quando esse pecado ele aflora, ele sai para fora, e ele é cometido de modo visível, isso é a punição de Deus pelo nosso pecado. É como se Deus ele falasse assim para nós quando estamos pecando. Você escolheu isso, você quer viver desse jeito, no pecado? Então viva. Faça do jeito que você quiser. É o seu desejo, é o seu amor, é aquilo que é mais importante com você. Deus ele nos entrega aos nossos próprios desejos. Irmãos, não existe uma condenação pior do que essa. Que é estar no barco da tempestade e sem Jesus lá, dormindo no travesseiro. Não existe nada pior do que isso. Do que ser abandonado pelo próprio Deus e deixado à nossa própria sorte. E Paulo aqui ele vai destacar um grupo que, em um certo sentido, tem causado uma certa controvérsia dentro da igreja evangélica hoje, que são os homossexuais. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Paulo ele começa falando das mulheres, irmãos, porque até hoje, nos nossos dias, normalmente as mulheres elas são uma referência naquilo que tange a pureza sexual, normalmente. Não estou dizendo que são todas. É muito comum nós encontrarmos com mulheres viúvas e que, depois que o seu marido morre, elas não têm outro parceiro. Do modo que é muito distante se encontrar com um homem e ele permanecer dessa mesma forma. Existe esse impulso no masculino, esse impulso sexual. Da mulher não, a mulher é diferente. E Paulo ele começa falando justamente sobre as mulheres na relação homossexual e ele continua falando dos homens depois. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, algo que nos chama atenção em relação às relações homossexuais e que Paulo ele destaca aqui de modo muito veemente e que muitos têm tentado desqualificar esses versículos,
para conseguir achatar. É aquilo que eu falei, né, no começo da nossa reunião de oração. A gente tenta mudar Deus para que ele seja mais palatável para nós, a gente consiga chegar, porque ele vai contra aquilo que a gente mais ama, que é o nosso pecado. É que no homossexualismo, irmãos, a ação ela é contra a lei de Deus e contra a lei da natureza. O sexo, em um primeiro momento, a finalidade dele é a reprodução. E numa relação homossexual não existe reprodução. O prazer ele é uma consequência disso. Não estou falando que a gente não tem que fazer sexo por prazer, irmãos. Não é isso, tá? Quem é casado, faça. Mas a questão é que a finalidade principal da relação sexual é encher e espalhar a terra com a imagem de Deus, que é o ser humano. Então, o pecado da homossexualidade ele vai e atinge justamente nesse sentido. Isso tem pegado muito na igreja evangélica, principalmente com um pastor chamado Ed Renekiewicz, aquele que quis atualizar a Bíblia, né? E esse era um dos versículos que ele queria que fosse atualizados, viu, irmãos? Aqui, ó, acabamos de ler. Porque, segundo ele, o homossexual, ele não tem culpa. É o cheiro dele. É o meu cheiro. O que desagrada a igreja do homossexual é o cheiro dele, que ele está usando uma metáfora, que é o fato dele ter nascido assim, com desejo, com a paixão por uma pessoa do mesmo sexo. Em certo sentido, irmãos, ele está certo. É o cheiro dele. Mas o cheiro dele não é o cheiro do homossexualismo ou da homossexualidade. É o cheiro do pecado, que é o mesmo cheiro que um adúltero tem, que é o mesmo cheiro que um mentiroso tem, que é o mesmo cheiro que um fofoqueiro tem, que é o mesmo cheiro que um caloteiro tem. É o cheiro do pecado. Só que Jesus ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele quer colocar em nós o seu bom perfume, assim como o próprio Paulo fala em Coríntios. Quando ele nos transforma, quando ele nos salva e nos resgata do pecado, nós passamos a ser, através de Jesus, o bom perfume de Cristo. E aí não tem mais o cheiro do pecado, porque através de Cristo nós conseguimos vencer aquilo que nós mais amamos, que é o pecado, e isso muda. E o que nós mais amamos passa a ser o próprio Jesus. Deus te abençoe, irmãos, nessa terça-feira. Vai na paz. Se o Senhor quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com mais reunião de oração.